Vamos ler uma porção do texto sagrado? Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Se você não trouxe a sua Bíblia, vai ser transmitido lá. Você acompanhe juntamente comigo. Livro de Hebreus, capítulo 4. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 13. Livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem, ele referindo-se ao sétimo dia, nestes termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E novamente, no texto citado há pouco, confirma: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus em uma nova oportunidade, e a chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria declarado posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto, às claras, diante daquele a quem deveremos prestar contas. Feche seus olhos, vamos estar orando. Deus, nós te damos graça, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de nos reunirmos diante de Ti, ó Deus, como corpo vivo de Cristo, ó Pai. Hoje, Senhor, é dia de celebração, é dia de ceia, Deus. É dia, Senhor, de nós anunciarmos a Sua morte até que o Senhor venha, Deus. Que o Senhor venha trazer a luz, Senhor, do entendimento, Senhor, dessa porção do texto sagrado lido, Senhor, sobre as nossas vidas. E que o Espírito Santo do Senhor possa acalentar os nossos corações, aquecer os nossos corações, ó Deus, e que os nossos corações possam estar abertos, ó Deus, para aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A carta do escritor aos Hebreus, muito se discute quem foi o escritor de Hebreus, eu não quero tratar isso nessa noite. Mas o escritor de Hebreus, ele escreve ao povo de Israel, que tinha se convertido ao Evangelho, a mensagem pregada para os apóstolos, ao povo que conhecia a antiga aliança, ao povo que tinha passado por todo o processo de escravidão no cativeiro da Babilônia,
e depois pela opressão grega, e depois pela opressão romana. E durante a opressão romana é-lhes revelado o Evangelho. E essas pessoas são aqueles que converteram ao Evangelho de Cristo. E o escritor de Hebreus, ele se incumbe de dar algumas instruções a esse povo. Esse povo que, embora tenha visto Jesus, embora tenha ouvido falar de Jesus, embora tenha visto as obras que os apóstolos fizeram por intermédio do Espírito Santo no meio deles, embora aprenderam da doutrina dos apóstolos, esse povo ainda não tinha crescido. Esse povo ainda estava engatinhando. Era um povo que era para estar andando a passos largos nos ensinos de Deus. Mas esse povo estava sofrendo sérias dificuldades em caminhar corretamente no amor, no que é verdadeiramente aprender o que era Cristo, porque estavam presos ainda às suas pequenas dogmas, doutrinas, ensinamentos, ensinados pelos escribas e fariseus, ainda que estava arraigado na sua alma e no seu espírito. Então o escritor de Hebreus, nessa porção do capítulo, ele faz uma alusão, por isso que ele diz aqui, aqueles foi pregado, e eles não receberam com fé. Resta que nós recebamos com fé a mensagem. Ele faz a menção do livro de Números, no capítulo 13, quando ele faz um paralelo entre Moisés e Jesus, porque tudo, isso está escrito também em Hebreus, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, todas as coisas que aconteceram no Antigo Testamento, todas as histórias do Antigo Testamento, tudo apontava para Jesus, tudo era sombra do que havia de vir. E ele faz esse paralelo, como Moisés sendo a sombra do Cristo que viria de vir. Moisés libertando o povo da escravidão, aqui de um local, de um lugar, mas apontando para Jesus que viria para nos resgatar e nos libertar da escravidão do mundo, da escravidão do pecado e trazer-nos a liberdade eterna. Moisés traria uma liberdade momentânea para o povo, porque logo depois, ali na frente, o povo novamente iria pecar contra Deus, iria abandonar Deus e voltaria a ser escravo. Mas Jesus trouxe a libertação eterna. Jesus trouxe a redenção e a remissão de todos os pecados e nos trouxe a vida eterna. Então ele cita esse povo, e você não precisa abrir aí e ler, mas lá em Números, o povo já fazia alguns historiadores dizem que poucos dias depois deles terem saído do Egito, outros dizem que provavelmente no máximo 2 meses, eles chegaram à divisa de Canaã, e depois de terem blasfemado contra Deus 9 vezes, depois de ter visto a nuvem de glória de Deus, depois de ter visto a coluna de fogo à noite e a nuvem de dia, depois de serem alimentados por Deus no deserto, depois de Deus ter dado água para eles no deserto, esse povo tinha murmurado contra Deus 9 vezes. Então, Moisés leva esse povo para bem da divisa da fronteira de Canaã, e Deus dá uma ordem para Moisés. Escolhe os 12 príncipes das tribos de Israel, 12 nomes de renome, homens que representam cada tribo, e envia eles como espia na terra de Canaã, para espiar a terra. Depois você lê lá na sua casa, mas Deus foi específico, para espiar a terra. Então Moisés pega esses 12 espias, está lá o nome dos 12 espias, entre eles estava Josué e Calebe, e Moisés então dá a ordem para eles, vai, entra na terra e investiga se essa terra é verdadeiramente boa, se a terra é fértil ou é ruim, se as cidades são fortificadas ou não, se a terra é grande ou é pequena. E assim entrou esses espias, e lá ficaram 40 dias. E pasmem vocês, eles foram trazer o relatório para Moisés. Um cacho de uva precisou 2 homens para carregar. Será que a terra era boa e produtiva?
Precisou 2 homens para carregar um cacho de uva. Também trouxeram romã e figo. E veio esses 12 espias após 40 dias, diante de Moisés, trazendo a prova de que a terra era boa. Chegaram para Moisés e diz: realmente, a terra é realmente boa, mas os habitantes da terra são grandes, são fortes. A terra é realmente boa, mas as cidades são fortificadas. A terra é realmente boa, mas é impossível de invadir porque o povo que está lá é maior. E o povo todo entrou em pânico. E o povo todo começou a dizer: ah, mas o que Deus fez? Deus arrancou a gente do Egito para trazer aqui para esse povo matar nós. Por que não matou a gente lá no deserto? Por que não deixou a gente de escravo no Egito? Veio trazer a gente nessa terra aqui para esse povo matar a gente. Nesse momento Josué e Caleb faz a nação, a congregação se calar. E diz para eles: a terra é verdadeiramente boa. Vamos subir, vamos possuir a terra. Porque a proteção deles foi retirada. É Deus que vai nos dar a vitória. É Deus que nos vai dar a terra. Mas os outros 10 espias fizeram Josué e Caleb se calarem e começaram a infamar a terra. Olha quando um coração incrédulo, a incredulidade está entranhada num coração, como começa a distorcer até a realidade das coisas. Era para eles espionar a terra, não era o povo. Moisés deu ordens específicas: espionem a terra, e eles olharam para o povo. E eles começaram a infamar a terra, começaram a dizer: a terra é muito grande e ela consome os seus moradores, e os seus moradores são gigantes, são filhos de Anak, filhos de Nefilins. Abri um parênteses aqui: Anaques e Nefilins eram a descendência dos anjos caídos, eram os gigantes ditos lá em Gênesis 6, povos de grande estatura, povo forte. E eles dizem que ali morava esse povo e era impossível eles invadir aquele lugar, porque aquele povo ia matar eles. E toda a congregação chorou a noite toda, pedindo para voltar para o Egito. E na manhã seguinte fizeram coisa pior ainda: vamos levantar um novo líder. Vamos catar um novo líder, estabelecer um novo líder, e esse cara vai levar a gente para o Egito de novo. O Egito que queria matar eles, antes lá do Mar Morto. O faraó que queria matar eles lá. Eles queriam voltar lá para ser escravo, porque eles não queriam enfrentar o que estava à frente. Só que eles esqueciam que Deus estava com eles. Eles esqueciam que aquele que colocava a coluna de fogo para não matar eles de frio à noite, e a coluna para não matar eles de calor de dia, estava com eles. E nesse momento, Moisés e Arão se prostram com a cabeça no chão. Josué e Caleb rasgam as suas vestes. E Caleb, em alta voz, diz para eles: subamos animosamente, porque Deus já nos deu a terra. Só temos tão somente que confiar em Deus. Temos que tão somente confiar naquele que prometeu. Ele disse que nos daria a terra que mana leite e mel. Aquele povo foi abandonado pelos deuses dele. O nosso Deus é o maior. Vamos subir. E nessa hora o povo catou em pedra para matar Moisés e Josué. Olha a tamanha incredulidade desse povo. Então a glória do Senhor desce sobre a tenda onde Moisés conversava com o Senhor. E Deus disse para Moisés: afasta desse povo aí, que eu vou consumir eles tudo com praga, vou matar todos. E de você farei uma nova nação. Moisés então ora e pede a Deus para ter misericórdia daquele povo. Porque o que diriam os outros povos? Que Deus não teve capacidade de tirar o povo dele com mão forte do Egito e introduzir em outra terra? Que Deus tirou o povo dele para matar no deserto? Então, perante a oração de Moisés, Deus se compadece do povo e diz: está bem, eu não vou consumir esse povo, só que ninguém acima de 20 anos entrará na terra. Ninguém, a salvo Josué e Caleb, porque eles tiveram um coração animado, eles creram na palavra, eles creram na mensagem que eu dei a eles. Mas todos os outros vão virar de volta para o deserto, e ficaram 40 dias espiando a terra, e 40 anos ficarão no deserto. Os seus cadáveres cairão no deserto. Os seus filhos e as suas mulheres que vocês disseram que serão presos, seus filhos e suas filhas que vocês disseram que serão escravos daquele povo que vocês, da terra de Canaã, eles irão herdar a terra.
mas vocês não. Vocês viram a terra, mas vocês voltarão para o deserto e vocês morrerão no deserto. É com essa introdução que eu digo que o escritor de Hebreus chama a atenção daquele povo, daquela época dele, que tinha ouvido o evangelho, tinha ouvido de Jesus, mas que não fosse incrédulo como aquele povo, que viu todas as obras de Deus, que viu tudo que Deus realizou no Egito, que viu todas as pragas que Deus derramou nos Egito, que castigou o Egito para tirar eles de lá, que tirou eles com mão forte, abriu o mar vermelho, deu sustento do deserto, protegeu eles do frio, protegeu eles do sol. Mas por causa da incredulidade deles, Deus mandou que eles voltassem para o deserto, até que seus cadáveres caíssem no deserto. E por 40 anos eles ficaram, até que toda aquela geração, acima de 20 anos, morreu, salvo Josué e Calebe. E o escritor de Hebreus, preocupado com aquela geração que tinha ouvido o evangelho e estava querendo titubear, estava querendo não entrar no descanso de Deus, ou não estava entendendo qual era o descanso de Deus, o descanso que Jesus tinha dado. Ele chama a atenção para algumas coisas. E a primeira nessa noite é que o quesito principal para entrar no descanso de Deus é ter fé. O quesito principal para eu e você descansar em Deus, saber que Deus vai operar de acordo com a sua vontade, não de acordo com a minha, que Ele vai fazer o que é necessário e não o que eu quero, é eu ter fé e confiar nele, saber que Ele é todo poderoso, saber que tudo está nas mãos dEle e nada, escute isso, nada foge do controle das mãos de Deus. Nada, absolutamente nada, foge do controle da mão de Deus. Olha o que diz do verso 1 ao 3. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, temamos que alguns de vós tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós. As boas novas de entrar no descanso, como aquele povo, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Porquanto somos nós, o que temos crido, que entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, muito embora suas obras estivessem sido concluídas desde a fundação do mundo. Eles ouviram a mensagem de Deus, Deus falou para eles, eu vou dar a terra para vocês. Vocês confiam que é só vocês entrar e possuir a terra, mas não foi acompanhada de fé. Eles não creram no seu íntimo. Aí o escritor diz assim, nada lhes valeu, pois não foi importada de fé para os que ouviram. Portanto, somos nós, o que temos crido, que entramos no descanso de Deus. Você tem crido na mensagem do Evangelho? Você tem aceitado a mensagem do Evangelho? Você tem deixado a mensagem do Evangelho te transformar dia a dia? Você tem deixado a mensagem do Evangelho de Cristo Salvador transformar a sua vida? Isso é um primeiro quesito para entrarmos no descanso de Deus. Deixar o Evangelho nos transformar. Deixar o Evangelho agir na nossa vida. Deixar o Espírito Santo nos pervadir com a sua graça a todos os cantos da nossa alma e deixar que Ele haja no nosso viver. O segundo quesito, nós temos uma oportunidade muito maior do que a deles. Hebreus 4, do 7 ao 8. 6. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar, e aqueles a quem foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus em uma nova oportunidade, que chama de hoje, ao declarar, muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme já havia proclamado antes, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ele cita aqui o Salmo 95, 7 e 8. Você não precisa abrir, mas o escritor do Salmo, ele diz assim, que de Deus é a plenitude da terra, que nós somos ovelha do seu pasto, portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram os israelitas lá na época de Josué. Depois você lê na sua casa o Salmo 95.
Mas o que o escritor de Hebreus está dizendo que o primeiro requisito é ter fé, o segundo requisito é não endurecer o coração. Irmão, mas é possível ter fé e ter o coração duro? Oh, se é. Oh, se é. Quantas vezes nós cremos que Deus fará? Quantas vezes nós cremos, nós temos aquela esperança que Deus vai agir, mas o nosso coração não foi transformado. O nosso coração ainda está endurecido. Nós temos dificuldade em perdoar, nós temos dificuldade em amar, principalmente o inimigo. O pastor falou uma coisa aqui um dia muito interessante, que nós podemos ter inimigos, e eu gostaria até de reiterar, nós temos inimigos sim, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. O cristão, ele pode até ter inimigos. Jesus tinha inimigos. Os fariseus, os escribas, os saduceus eram inimigos de Jesus, mas Jesus não era inimigo de ninguém. Nós como cristãos, nós como aqueles que seguem a Cristo, nós podemos ter sim pessoas que se levantam contra nós, pessoas que não gostam de nós, pessoas que nos prejudicam. E o que Jesus diz? Orai pelos que vos maldizem, bendizei os que vos perseguem. Ou é o contrário, né? Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Será que nós temos essa capacidade? De olhar para aquela pessoa que faz mal para a gente e falar, Deus, abençoa aquela pessoa. De olhar para aquela pessoa que prejudica a gente. Falar, Deus, perdoa ele, porque ele não sabe o que está fazendo. Ah, irmão, ele sabe o que está fazendo sim, porque ele está fazendo errado. Estevão, sendo apedrejado, por ordem dos doutores da lei, ele olha para o céu e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Que o Espírito Santo possa gerar esse nosso coração, isso em nosso coração. Que o Espírito Santo possa gerar esse coração, no qual a gente possa olhar para Jesus e não para as circunstâncias aqui da terra. Que nós possamos olhar para o alto, e não para as circunstâncias ao nosso redor. A circunstância pode ser a mais terrível, a circunstância pode ser a mais dolorosa. E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei qual é a sua dificuldade, se é com doença, se é dificuldade financeira, se é com a situação, com a crise que se instalou no nosso país, e eu prometo que eu não vou falar de política, mas com tudo o que tem acontecido no nosso meio, que nós temos olhado para as circunstâncias ou temos olhado para Deus? Nós temos olhado por tudo que tem acontecido? Ou nós temos olhado para o autor e consumador da nossa salvação? O escritor de Colossenses diz assim, morreste, e vossa vida está em Cristo, e quando Cristo se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado, e não as coisas da terra. Ah, então quer dizer que eu vou abandonar tudo aqui então, e vou seguir a Deus, e deixa que o pau quebra? Não estou falando isso. Estou falando que como cidadão você tem um dever cívico a cumprir. Mas nós temos que fazer com confiança no que Deus vai realizar. Buscar em Deus as estratégias. Buscar em Deus tudo o que precisamos. E deixar-nos ser guiados pelo Espírito. Por tudo que nós fomos realizar. Terceiro requisito. Devemos aprender a descansar o descanso de Jesus. Guarde bem isso, meu querido. Devemos aprender a descansar o descanso de Jesus. Hebreus 4, do 9 ao 13. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Portanto, a palavra de Deus, palavra com P maiúsculo, está falando da Bíblia? Palavra com P maiúsculo está falando do texto? O que nós já aprendemos? Palavra com P maiúsculo, no princípio era a palavra,
a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali é Jesus. Porquanto, substitua a palavra de Deus por Jesus. Porquanto Jesus é vivo e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Próximo versículo. E não há criatura alguma incógnita ou encoberta aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Há alguma coisa oculta a Jesus? Há alguma coisa que podemos esconder de Jesus? Ou eu vou além? Em algum lugar no Evangelho, em algum texto do Evangelho, em algum momento, nós vemos Jesus preocupado com algo, Jesus desesperado com algo, Jesus apavorado com algo. Ai, Deus, me acorde porque os fariseus vão me pegar. Ai, Deus, me acorde porque não tem comida para o povo. A gente vê Jesus desesperado. Nós somos chamados a ser como Jesus aqui na terra. Qual o nosso comportamento? Qual a nossa atitude? No meu Face, se você tiver a oportunidade de ir na página principal, tem uma frase que eu gosto muito, ela não é bíblica, mas tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim: a questão não é o problema, a questão é nossa atitude diante do problema. Em todos os momentos no Evangelho, onde acontecia uma adversidade, onde acontecia alguma coisa que era contra a obra de Jesus ou o que Jesus estava fazendo, o que Jesus fazia? Ele se voltava para o Pai. Ele se virava para o Pai. Não tinha comida, o que Jesus fez? Levantou, pega o que tem aí, pega o que vocês têm aqui, é pão, é peixe. Levantou para o céu, deu graças, entregou na mão do Pai. Depois partiu. Comeram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ainda se colheram 12 cestos. A tempestade estava lá, ó, batendo e ia afundar o barco. Os discípulos tudo apavorados. Jesus lá, bem gostoso, dormindo no barco. Foram lá, acordaram Jesus: mestre, o senhor não se importa com nós não? A gente vai afundar. Jesus só levanta, aquieta. Tudo se acalmou. Lázaro tinha morrido. Jesus chega lá, as irmãs de Lázaro falam: se o senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus só chega e fala: retira a pedra. Lázaro, vem para fora. Agora, diante disso que eu estou te dizendo, eu te pergunto, e você se pergunta para si mesmo: existe algo impossível para Jesus? Existe algo que Jesus não possa executar? Então, qual a dificuldade que nós temos em descansar em Deus? Por que essa dificuldade que nós temos em entregar na mão de Deus? Entenda, tá, irmãos? Entregar não é, como eu já disse no início, não é largar e deixar solto, não. É fazer a tua parte. É caminhar, mas com a confiança de que Deus está no controle. Com a confiança de que Deus vai fazer. Fazer não o que eu e você queremos, mas estabelecer a vontade dEle. Estabelecer o que Ele quer que aconteça. A fé, ela é necessária, como eu disse no início, para ingressar nesse descanso de Deus. Mas ela também é um quesito principal para duas coisas. Abra lá em Hebreus 11. Hebreus, capítulo 11. E agora eu vou fazer uma leitura um pouco extensa. Primeiro no versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Em outra versão diz: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e a prova daquilo que não se pode tocar, uma coisa assim.
Aí no versículo 6 ele diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e recompensador, e recompensa todos quantos se consagram a ele. Para nós sabermos que a fé é o ponto principal para nós entrarmos no descanso de Deus, nós temos que saber o que é fé. E quando o texto diz aqui, ora, a fé é a certeza que haveremos de receber o que esperamos, não é que eu vou pedir uma casa para Deus e eu vou ter certeza que Deus vai me dar a casa. Não é porque eu vou pedir um carro para Deus e eu vou ter certeza que Deus vai me dar o carro. Não é eu estar doente, com uma doença terminal, e orar em Deus e ter a certeza que Deus vai me dar a cura. Mas eu terei a esperança de que Deus vai fazer o melhor. É eu ter a certeza que existe um reino vindouro me esperando. É a prova daquilo que não se vê. Você pode ver o reino vindouro? Você pode ver a dimensão celestial onde Deus está? Você pode ver, num termo bem simples aqui, você pode ver o céu? Você pode ver o que habita lá no céu? Você pode ver as criaturas que existem lá no céu? A fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver. É o firme fundamento colocado em nós que nós cremos que aquele reino vindouro existe. É o firme fundamento colocado em nós que nós cremos que um dia Jesus vai vir reinar. E Ele vai mostrar para os reis da terra como a terra deveria ser reinada. E eu quero dizer para você nessa noite que nós já entramos no princípio das dores há muito tempo. Aquilo descrito em Mateus 24. Tudo isso que está acontecendo é um esquema já criado desde o ano 1900, quando resolveram juntar todas as nações. Tanto é que o povo é chamado de massa, que o povo é chamado de gado. Nós estamos só no pezinho da pirâmide aqui. Lá em cima tem muito poder para cima, desse mundo, poder das trevas. Tem muita gente que manda interesses muito grandes lá em cima. A gente só está aqui embaixo. E aqui embaixo a gente faz o que pode para viver. E aqui embaixo a gente faz o que pode para ganhar a vida. Nós somos só um pequeno engrenagemzinho de um grande sistema muito maior. Que para eles nós somos contados como indispensáveis. Isso eu não estou dizendo de Lula e de Bolsonaro não, tá gente? Eu estou dizendo de um grande sistema mundial que existe aí dominando o mundo há muito e muito tempo, as ocultas. Agora, assim como existe esse sistema que nós não podemos ver aos nossos olhos, só vemos a ação dele, também existe o céu, também existe as coisas invisíveis, o reino celestial a qual eu e você pertencemos. Paulo diz que nós estamos aqui apenas como embaixadores de um reino que não pertence a essa terra. Qual que é o interesse de um embaixador num reino, num outro reino? Qual que é o interesse do embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil? É os interesses do Brasil? É o que está acontecendo aqui no Brasil? Será que existe algum embaixador interessado no que está acontecendo aqui no Brasil? Será que existe algum embaixador iraniano interessado no que está acontecendo aqui no Brasil? Existe algum embaixador da China aqui no Brasil interessado no que está acontecendo aqui no Brasil? Não. Ele está vendo os interesses do país dele. Ele está tratando dos interesses do país dele. E Paulo diz que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Dos interesses de quem nós temos que tratar? Dos interesses de Deus. Daquilo que Jesus pregou em seu evangelho. Isso deve ser a nossa meta. Essa deve ser a nossa conclusão nessa vida. Agora eu vou ler o capítulo 11 todo, só para nós concluirmos. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que havemos de esperar. A fé é o firme da certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Foi Big Bang então que estourou? Deu um boom lá e surgiu todos os planetas? Foi isso que a palavra aqui está dizendo? Pela fé, nós cremos que tudo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se pode ver. É o que diz lá em Gênesis. Deus criou tudo a partir do Isnehil, o nada absoluto.
Não existia nada, e Deus trouxe a vida a todo o universo. Pela fé, aí ele começa pelo primeiro herói. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício muito mais excelente que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho que tinha agradado a Deus. Aí vem o texto: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto a qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, e recompensa todo quantos os se consagram a ele. Pela fé Noé, quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que haviam de vir, que podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo, e tornou-se herdeiro da herança que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontáveis como os grãos de areia do mar. Todos esses viveram pela fé, e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe, à distância, e saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que expressam dessa maneira, demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitados sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito, ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou em Deus, era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José, também ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel no Egito, e deu instruções quanto ao enterro dos seus próprios ossos. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porquanto perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser clamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado. É capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza excelente, que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou Moisés o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé celebrou a Páscoa, e fez aspersões do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho, como a terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, foram afogados. Por meio da fé, que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver escolhido os espiões
não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos ainda darei? Infelizmente não dispõe de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, receberam o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos ao fio da espada, na fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida, aleluia, e acabou. Olha só, Deus é maravilhoso, Deus dá as promessas e o povo recebe, é isso que diz o texto. Mas continua mais um pouquinho. Uns foram martirizados, não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar a ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias, torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio das espadas, andaram sem rumo, vestidos com peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados, maltratados, caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. É gostoso a primeira parte, né, quando fala que mataram e venceram e pela fé conquistaram. Mas e a parte que foram cerrados, que foram torturados, que foram maltratados? Aí ninguém quer, né? Essa parte a gente pula. Ah, não, essa parte aí é ruim, irmão. Essa parte aí, sofrer tortura, esse negócio aí não é bom, não. Será que estamos dispostos mesmo a descansar em Deus? O escritor de Hebreus dá uma relação de um povo que descansou em Deus pela fé. Alguns alcançaram a vitória, outros alcançaram a morte. Uns venceram o exército, outros foram cerrados no meio. Qual é a nossa disposição no coração? Isso é seguir a Cristo. Isso é descansar em Deus. Será que estamos dispostos mesmo a caminhar? O evangelho para o mundo é loucura. O apóstolo Paulo diz isso, eu acho que no livro de Coríntios. A pregação da cruz de Cristo para o mundo é loucura. Mas para os que estão crendo, é salvação de Deus e poder de Deus. Agora, para concluir, irmãos, para concluir, Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz assim: portanto, também nós consideramos que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Qual grande nuvem de testemunhas? Aquele acabou de dizer no capítulo 11, do povo que matou gigante, do povo que venceu o exército, do povo de Noé que construiu a arca, mas também daqueles que foram cerrados ao meio, dos que foram torturados, daqueles que não negaram a sua fé. Nós que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas de pessoas da fé, rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha. Alguma coisa tem atrapalhado você aí de descansar em Deus? Pensa aí no seu coração, você em Deus agora. Deus, o que tem me atrapalhado? O que tem me atrapalhado de caminhar contigo? O que tem me embaraçado? O que tem prendido as minhas pernas? Será que é só olhar as circunstâncias? É colocar os olhos aqui na terra? É o meu vizinho endiabrado lá, encapetado, que está me atormentando? É o colega de trabalho? É a esposa, é o marido? O que tem te atormentado? O que tem te atrapalhado? O que tem te atrapalhado a descansar em Deus? Entrar no descanso de Deus. Confiar em Deus e descansar. Jesus foi para a cruz, momento de angústia, momento de dor, momento de aflição, tinha sido chicoteado, carregado um madeiro pesadíssimo, e ainda em meia dor, ele estava descansado em Deus, porque ele sabia o que o Pai faria depois, ele sabia que a cruz seria angustiante, ele sabia que todos os pecados do mundo seriam postos sobre ele, ele sabia que ele seria levantado no madeiro, ele seria zombado, mas aquilo ia passar, aquilo ia ser passageiro, ele desceria ao inferno, e voltaria com a chave da vida,
e seria vitorioso sobre a morte, e nos traria a ressurreição. Nós temos que ter essa mesma disposição de Jesus. Nós devemos ter essa mesma disposição de Jesus. Eu e você temos tido essa mesma disposição de Jesus. Como diz aquela canção bem bonita. Eu não sei cantar ela, só sei um pedacinho do refrão que diz assim: eu creio em ti. Ou é confio? Eu creio em ti, descanso em ti. Aí depois Deus fala o quê? Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Sai em mim, comece a sorrir. Vamos de novo, igreja? Eu cuido de ti. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Descansa em Deus, hein, meu irmão, e creia nele, amém?